Bom dia, terceiro ano! Então, hoje, dia 18, nós vamos continuar o nosso estudo com o arcadismo ou o neoclassicismo, mas agora vamos vê-lo em Portugal. Como que aconteceu em Portugal, de que forma que os portugueses reagiram a esse momento da nossa literatura. Eu digo nossa porque eu gosto de falar nossa, porque a literatura faz parte da nossa vida, né, gente? Você vive literatura todos os momentos, enquanto você lê um livro, você assiste um filme, você ouve um passarinho cantar, você conversa com uma pessoa, assuntos que te fazem sentir bem, né? Então tudo isso faz parte. A literatura é a vida, né? É a vida. Então, a gente vai dar início, né, a essa parte do arcadismo em Portugal, lembrando que na aula passada, né, nós trabalhamos com a introdução do arcadismo e também com as características. Eu resolvi dividir esse conteúdo em 4 partes, porque é um conteúdo bastante importante, cai bastante no vestibular e é vamos dizer assim, um caminho que a gente precisa seguir até chegar nas próximas escolas literárias. Então, gente, é muito importante que vocês prestem bem atenção, vão anotando lá, porque tem muita coisa que eu vou falar aqui que não tem no caderno de atividades, porque ali tá bem resumidinho, né? Então, vocês podem ir acrescentando coisas, tá? Então, pessoal, para dar início, nós temos ali algumas partes importantes que a gente já viu um pouco, mas a gente vai rever, que foram as mudanças na sociedade portuguesa no século XVIII. O que aconteceu? Claro que a gente viu na aula passada já, né, que Portugal vivia e tinha essa ideia das ideias iluministas, né? O que eram as ideias iluministas? Eram os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. E ele tinha alguns defensores, dentre eles o Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, gente, ele tinha um projeto muito grande, e esse projeto era um projeto político que fazia com que Portugal fosse atualizado. Olha essa palavra, Portugal estava perdendo espaço, por quê? Por causa daquela história que eu contei para vocês lá, de não ter um representante português de verdade, né? Ele ficou quantos anos sob o domínio da Espanha, por causa que não tinha nenhum sucessor da coroa e tal. Então, ele acabou ficando desatualizado. Então, o Marquês de Pombal, para que pudesse colocar Portugal novamente nessa parte da atualização, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu preparar um projeto político. E esse projeto, gente, era muito, muito audacioso. Por quê? Porque ele fez medidas bastante ousadas, como, por exemplo, expulsão, olhem essa palavra, dos jesuítas de Portugal e de suas colônias, inclusive do Brasil, no ano de 1759. Por que ele queria expulsar os jesuítas? Porque ele achava que, como o sistema educacional estava nas mãos dos jesuítas, eles acabavam influenciando muitas pessoas acreditarem em crenças que só que a religião católica valorizava, né? Não fazia com que o homem pensasse, vamos dizer assim. Era uma coisa muito... quando você coloca aquelas viseiras nos animais, né? Você só pode seguir esse caminho, você só pode ter essa visão. Não deixava com que as pessoas expandissem. Então ele achava que o fato dos jesuítas estarem cuidando da educação, né? Eles acabavam trazendo prejuízos para as pessoas, né? Por quê? O Pombal, ele fazia o quê? Ele defendia uma educação, tá? Que não deveria ter influência direta da igreja. Isso é um fato, tá? Ele queria fazer o quê? Atualizar os currículos de todas as instituições de ensino, que eram consideradas atrasadas, obsoletas, e essa atitude acabou revigorando o ensino do quê? Da filosofia, né? Então a filosofia, ela faz com que você pense, com que você reflita, e isso acabou sendo pautado ali pelo Pombal, porque ele queria que houvesse essa diferenciação. Também a cultura, né? Valorizar a cultura, e além disso, a história e as ciências de um modo geral. Né? Então, todas essas ideias do Marquês de Pombal eram ideias bastante audaciosas para o momento, né? Então, gente, tudo isso, né, fez com que surgisse em Portugal essa ideia que muitos autores colocaram, que foi um momento bastante importante, né? E lá em Portugal nós tínhamos
como um autor mais importante desse período, o Boccaccio, Emanuel Maria do Boccaccio. Ele fez o que, gente? Ele revitalizou a produção literária, tá? Ele criou a chamada Arcádia Romana no ano de 1690, e essa Arcádia, ela queria fazer o quê? Rebater, olha, isso aqui é importante, rebater o verbalismo, quer dizer, a falação da literatura seiscentista. O que era a literatura seiscentista? Era o barroco. Então, quando ele criou essa Arcádia Romana em 1690, ele queria mudar, ele queria algo novo, ele queria fazer com que os ideais que eram colocados no barroco fossem deixados de lado, porque ele acreditava que aquelas ideias elas não eram legais, né, para o crescimento do país, de Portugal. Então, gente, esse nome, da onde que surgiu esse nome Arcádia? Da região do Peloponeso, lá na Grécia Antiga, que era um espaço habitado por pastores, né? Os pastores que levavam uma vida simples. Então, lembrando um pouquinho da aula passada também, né, que nós trabalhamos com o arcadismo, o que é trabalhado no arcadismo, gente? Esse ideal de vida simples, de você fugir da realidade, de você ir para um lugar onde você se sinta bem, né? E em Portugal, ainda, né, nós tínhamos a chamada Arcádia Lusitana, que foi inaugurada, organizada em 1756, olha a diferença de datas aqui, né, que foi o início do arcadismo em Portugal, nessa época, tá? Teve pouca influência, bem pouca influência, por quê? Porque ninguém se interessou de correr atrás, de ajudar, de ver. A mesma coisa, gente, assim, por exemplo, você tem algo bom para fazer, né? Só que para você fazer isso, você precisa da ajuda de alguém. Aí as pessoas não se interessaram, acabou aquilo ficando, né, desativado, vamos dizer assim. Aí, em 1790, o Boccaccio, ele criou a Arcádia Nova, né, que foi a primeira fase da sua produção poética. Ele escreveu poemas líricos, que eram poemas que falavam sobre o amor, que falavam sobre a subjetividade, e também poemas satíricos, né, que são poemas que criticam alguma coisa. E para isso, ele usava pseudônimos pastoris. O que são pseudônimos? São falsos nomes, mas são falsos nomes ligados a pastores. Por quê? Porque eles acreditavam que fazendo isso, eles poderiam encontrar a paz, a tranquilidade. E ele criou esse chamado lugares comuns, que na verdade não passa de um lugar em que as pessoas se sentem bem, que as pessoas gostam de ficar, e também fez um resgate da antiguidade clássica. Então, como a gente falou já anteriormente, eles fazem esse resgate. Então, vocês vão encontrar dentro do arcadismo, principalmente na escultura, na pintura, características da antiguidade clássica. E assim, gente, é algo que, olha, eu já vi cair bastante no vestibular, já caiu no Enem, caiu no PCS, já caiu no PAC no terceiro ano, no primeiro ano, no segundo ano, todo ano eu vejo, que são essas expressões. Essas expressões, gente, elas são usadas apenas no arcadismo, por isso que eu falo que é importante, tá? Essas expressões são expressões do latim. Hoje, o latim, ele é considerado uma língua morta. É uma língua morta porque ela não é utilizada, ela tem nomes, por exemplo, que as pessoas usam, mas que ela não é praticada mais por pessoas, então por isso considerada uma língua morta. Então guardem esses nomes, gente, eu acredito, deixa eu até ver aqui, mas eu acho que vocês não têm isso na apostila. Então, vocês podem anotar no caderno ou na própria apostila mesmo, tá? A primeira delas, inutilia truncat, quer dizer o quê? Cortar o inútil. Isso quer dizer o quê, gente? Os árcades, os poetas árcades, eles acabavam usando a simplicidade, né? A ordem direta na linguagem, a clareza. Então, por isso cortaram o inútil. Você não precisa encher de coisas lá para falar alguma coisa que você gostaria, né? Você pode cortar o que não é importante. E é isso que eles faziam.
Além disso, também, esse termo aqui que a gente usa até hoje, né? Carpe diem, aproveite o dia. Aproveite tudo aquilo, gente, que te faz bem. Aproveite os prazeres que a fuga da realidade, que a passagem da vida te traz, né? Aproveite o hoje, aproveite o agora. Abrace alguém, fale o que você tem vontade para alguém. Seja feliz, né? Mais ou menos isso que ele quer que você faça. Outra, fuguri urbem, fuja da cidade, fuja, porque a cidade é sinônimo de estresse, de muita coisa para fazer, né? Então ele fala o quê? Ele fala que você ir para o campo, né? Ver a natureza, você está se integrando, você está deixando de lado aqueles valores da cidade que não te fazem feliz. Né? Então, o arcadismo ele tem disso aqui, né? Então, o emissor ele deve sempre estar abdicando desses valores da cidade, né? Então, eu acho interessante essa parte. Outro, locus amoenos. O que é esse locus amoenos? Um lugar ameno, um lugar tranquilo, um lugar que te traz paz, né? E esse lugar, ele proporciona o que para você? Equilíbrio, paz interior. Eu não sei vocês, gente, mas eu, por exemplo, quando eu tô muito assim estressada, nervosa, eu gosto de sentar perto de um lugar assim onde eu ouço o canto dos pássaros. Né? Ó, por exemplo, hoje eu tô aqui na biblioteca. Tô gravando aula para vocês aqui na biblioteca, que é a sala de vocês, inclusive. Eu tô ouvindo um passarinho cantar tão bonito e isso tá me trazendo uma paz tão grande, gente, tão grande. Então, tem muita gente que acaba encontrando essa paz, esse equilíbrio dentro da natureza, nesse lugar ameno, né? Outra coisa que eles colocam é essa aura mediocritas. O que é isso? Equilíbrio do ouro, ou seja, o luxo, a ostentação, é você usar aquele exagero, é algo inconcebível, porque aqui, gente, quando ele fala, por exemplo, de não ter esse equilíbrio, ele está trazendo a ideia do barroco, né? Que o barroco pensava sempre nessa ostentação. Aí, nós podemos dizer assim, que os representantes árcades, eles pregavam o quê? Um ideal de vida simples, como a gente já falou, sem miséria, mas não rico, né? Ou seja, não passavam fome, mas também não tinham sobrando tanta coisa assim. Eles contavam apenas com o essencial, tudo aquilo que pudesse proporcionar para eles tempo, para que eles possam viver a arte, para que eles possam ter essa virtude da arte na vida deles, tá? Tipo assim, pensa em uma pessoa que tem muita coisa para cuidar, ó, tem muitos bens, a pessoa não vive, né? A pessoa sofre porque ela precisa cuidar, ela precisa correr atrás, ela precisa fazer tanta coisa. Agora, por exemplo, você ter, digamos assim, que o arcadismo acha que se você tiver menos, você vai sofrer mais. Ou melhor, sofrer menos, né? Não sofrer mais. Se você tiver muito, você vai sofrer mais. E a fase madura, que a gente diz o que é uma visão subjetiva da realidade, né? Que já traz um pezinho lá no romantismo. Por quê? Porque a poesia ela é mais introspectiva, é mais de dentro para fora, mais soturna, mais fatalista e também explora sentimentos que são vivenciados pelo eu lírico. Né? Então, essa parte aqui é bastante importante. Nesse contexto, né, o Bocage, que ele também ficou conhecido por seus poemas satíricos. Então, tudo isso que a gente falou em relação a Portugal, a gente pode encaixar ali para o Bocage. Gente, o que eu quero que vocês façam? Para a gente conhecer, lembrar, na verdade, não conhecer, porque vocês já conheceram lá no primeiro ano, né? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem um poema do Bocage, que vocês copiem no caderno de vocês e, de repente, gente, até eu ficaria muito feliz se vocês fizessem uma pequena análise desse poema, escrevendo lá, por exemplo, as características que vocês encontraram, né? Como a gente viu na aula passada, lá as características, que vocês buscassem essas características e tentassem encaixar nesse poema, tá bom? Então, gente, eu fico aguardando ansiosamente essa atividade, tá? Para poder corrigir, para poder validar a aula de vocês. Façam a atividade, postem no grupo e até a próxima. Um beijo para todos!